Se você não consegue ter uma vida de oração dentro da tua casa, tem alguma coisa que está fluindo errado aí. Se você acha que só vai ter uma vida de oração dentro da igreja, eu te garanto que está sendo forçado. Chega de hipocrisia. Em qualquer igreja que eu chegue, gente, olha, eu não faço o que as pessoas estão fazendo. Eu não faço o que acha moda. Eu, em qualquer igreja que eu vou visitar, quando eu chego, se eu for orar, eu oro de pé. Se eu for orar, eu oro sentado. Dificilmente eu me ajoelho para orar. Pastor, o senhor não se ajoelha para orar? Gente, eu já fiz isso dentro de casa. Eu já clamei a Deus dentro de casa. Eu vou chegar na igreja e vou ser o que eu não sou para ficar mostrando para os outros? Eu vou chegar dentro da igreja para mostrar que eu sou mais santo que todo mundo? Não gira assim, porque Deus conhece as nossas vidas. E aqui nesse texto, Jesus fala claramente: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que esses hipócritas faziam? Eles faziam pior, eles oravam em pé, mas eles falavam alto. Sei lá, então paravam no meio da esquina para ficar orando alto, aquela coisa toda, dizendo assim, para passar a impressão para todo mundo que ali estava um santo homem orando, clamando em voz alta, aquela coisa toda. Cristo falou: não adianta, não funciona desse jeito comigo, funciona com os outros. Você vai se mostrar o santinho do pau oco para todo mundo. Por exemplo, chegou antes do culto começar, ajoelhou, dobrou teu joelho e orou em secreto, ninguém estava vendo, beleza. Agora você chega no meio do culto, para todo mundo saber que você chegou, você vai se ajoelhar e vai orar, para todo mundo saber que você é uma pessoa de oração. Amados, eu só peço perdão a vocês que eu vou falar. Quem tem que entender, quem tem que saber se você é um homem ou uma mulher de oração, não é o irmão do seu lado, é o Deus, é o Senhor que tem que identificar em você um homem e uma mulher de oração. É o Senhor quem tem que saber se, em vez de dobrar o teu joelho, você dobra a tua vida diante do Senhor. Certa feita Deus falou assim: não rasgai as vossas vestes, rasgai os vossos corações. Ou seja, na verdade, gente, sempre tudo que nós vamos fazer para o Senhor é pessoal ao Senhor. Por mais que queiramos dar um bom testemunho dentro da igreja, por mais que queiramos deixar bem claro que somos ou que não somos, gente, o que importa é o que Deus verá dentro de nós. Se você é uma pessoa de oração, eu vou lhe garantir, se você chegar no meio do culto, chegou atrasado, não precisa você botar o joelho na frente de todo mundo, orar, eu vou orar aqui, porque se eu não fizer isso, o que vão pensar de mim? Gente, importe-se com o que Deus vai pensar de você. É o Senhor quem dirige a tua vida. É o Senhor quem guarda a tua vida. Se você está entendendo, digita nos comentários aí. A Jesus continua falando assim: então, os hipócritas já receberam o seu galardão. Qual é o galardão do hipócrita? É pensar que todo mundo está pensando que ele é o santinho, que é a santinha. Esse é o galardão do hipócrita. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando alguém faz alguma coisa para se amostrar diante das pessoas, principalmente dentro da igreja, está fazendo para se amostrar diante das pessoas dentro da igreja. Já recebeu o galardão. De quem? Não de Deus, mas das pessoas, ok? Porque fica todo mundo pensando assim: que mulher santa, que homem santo, ele chega, ele fica um tempão orando, meu Deus, que homem santo, que mulher santa. Gente, quem conhece a minha vida, quem conhece a tua vida é o Senhor. Chega de hipocrisia. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Tem que desenhar isso ou tá claro para mim e para você? Alguém pode glorificar Deus? Gente, é tão simples que as pessoas complicam. Por que hoje as pessoas insistem em tentar fazer as coisas para que os outros vejam? Por que o ser humano, por mais que ele saiba, por mais que nós sejamos avisados pela Bíblia, que o que importa pra gente é o que Deus acha de nós, não o que as pessoas vão achar de nós, por que a gente insiste em tentar fazer as coisas para os outros acharem alguma coisa em nós? Por quê? Vamos às respostas? As respostas já estão aqui, Primeiramente, quem faz isso é um hipócrita. Ele não tem nem segurança na sua própria vida com Deus. Ele está tão inseguro na sua vida com Deus que ele precisa mostrar para os outros que ele é uma pessoa segura, mas na verdade é uma pessoa insegura na sua vida com Deus. Vamos para o texto. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Fatalmente essa pessoa não consegue ter uma vida de oração em casa. Mas para mostrar a todo mundo que na igreja tem uma vida de oração, quer chegar na hora do culto, e de preferência chega um pouquinho mais tarde, para ajoelhar na frente de todo mundo e orar na frente de todo mundo, falar: beleza, eu sou um homem, eu sou uma mulher de oração. Se pelo menos chegasse bem antes
né? E tem igrejas que a gente visita, que eu vou visitar, que tem o costume de fazer aquela oração antes do culto, né? Eu já fui visitar várias igrejas e eu sempre fiz questão de chegar bem cedo, e aí o pastor convida todo mundo para se colocar de joelho e aí faz aquela oração, né? Antes de começar o culto. Geralmente faz isso a Assembleia de Deus, faz aquele monte de oração antes do culto, mas está todo mundo ali orando, diferente. Agora, num culto em que o culto começa às 7h30 e até o culto começar, chega um, chega o outro, mas só começa realmente o movimento às 7h30, não custa nada. Se você chegar bem antes, vai lá pro teu cantinho. Você quer ajoelhar? Tudo bem. Ok, o problema é ajoelhar? Ajoelha e ora. Mas você já tem o costume disso? Você faz isso dentro de casa também? Você faz isso sempre? Agora, se você achar que você só pode orar de joelhos, então se você estiver dentro do ônibus, você vai ter que ajoelhar dentro do ônibus, porque eu só posso orar de joelhos. Não, você pode orar do jeito que você estiver dentro do ônibus. Você está dentro da fila do banco, está pensando no problema, eleva a tua voz, eleva o teu pensamento a Deus e começa a clamar ali em espírito ao Senhor. Queridos, sempre quem vai te ouvir e quem vai te ver é Deus. Não me interessa quem está ao meu lado, não me interessa quem está ao teu lado. Se a gente tiver que se mostrar para as pessoas, está tudo errado. Então, o que Deus está falando comigo e contigo nessa noite, o que Jesus está falando é o seguinte: quem conhece a minha vida, quem conhece a tua vida é o Senhor. Quem sabe se a gente tem uma vida de oração ou não é Deus. Amados irmãos, eu já falei para vocês, não preciso dizer aqui. Enfim, Deus sabe da minha vida com Ele, entendeu? Deus também sabe da tua vida com Ele. Pronto, só quero dizer isso, porque eu também não quero ficar aqui tirando uma de que ora, que não ora, que faz, que não. Mas Deus sabe se eu oro ou se eu não oro. Deus sabe se você ora ou se você não ora. E Deus sabe se eu quero me mostrar ou não. Deus sabe se você quer se mostrar ou não. Uma coisa é certa, toda vez que a gente quer mostrar alguma coisa é porque a gente está fraco naquilo. É porque a gente está debilitado naquilo. Pode ter certeza disso. Ou a gente quer simplesmente mostrar que é o melhorzinho, que é o maioral, que é o bambambam. Com Deus não funciona. Com o Senhor Jesus não funciona e jamais funcionará. O único galardão que essas pessoas vão ganhar é o galardão das outras pessoas, né? Talvez daquele irmãozinho que está fraco na fé e que tá talvez, né? Ou que tem uma referência. Tem um monte de gente dentro da igreja que tem seu fã-clube, né? Já viram isso? O fã-clube das pessoas, né? Tem gente que vive, né, paparicando aquele irmão, aquela irmã. São pessoas, né, que gostam desse destaque, gostam desse fã-clube. Então não pode decepcionar o fã-clube, né? Eu tenho que chegar, tem que ficar de joelho, tem que orar. E às vezes a pessoa não gosta nem de fazer aquilo. E faz de qualquer maneira, faz porque se força a fazer aquilo. Amados, nem por força, nem por violência. Então é o seguinte, a vida de oração é muito diferente do que as pessoas imaginam. Então Jesus está falando aqui, olha, vocês não podem ser como os hipócritas. Prestem atenção. Os hipócritas se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Ou seja, eles ficam de pé orando nas sinagogas, mas orando alto e falando, tô aqui orando, como que dizer assim para todo mundo, ó, eu tô aqui, hein? Eu tô orando, hein? Ó, vocês estão me vendo aqui? Eu tô orando. Esquece, gente. Você está a fim de se mostrar para quem? Amados, João Batista é o maior exemplo de tudo que a gente possa imaginar, pelo menos de humildade, para falar assim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Senhor, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Tá dando para entender? Nós somos importantes, sim. Deus quer te usar, Deus vai te usar, Deus quer ouvir a tua oração, mas qual é o jeito que a gente está se colocando e se prostrando diante de Deus? É diante de Deus que tem que ser. Se for diante de Deus, eu vou te dar logo o conselho. A tua melhor vida de oração tem que ser dentro da tua casa, para começar a história. Se você não consegue ter uma vida de oração dentro da tua casa, tem alguma coisa que está fluindo errado aí. Se você acha que só vai ter uma vida de oração dentro da igreja, eu te garanto que está sendo forçado. E se tiver forçado, tua oração, infelizmente, não fará efeito. Será, pastor? Está escrito. E se está escrito, eu acredito, porque é a palavra de Deus. Está aqui, ó. Está aqui, ó. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. Significa isso, para mim e para você. Tudo o que vamos fazer para Deus, é para Deus, gente. Se é para Deus, por que o outro tem que ver? Se você vai orar para o Senhor, por que você tem que mostrar a tua oração para os outros? Por que você tem que dizer que ora mais do que qualquer outra pessoa dentro da igreja? Gente, isso é hipocrisia. Isso aí é você viver uma vida que você não está vivendo. Eu vivi uma vida que eu não estou vivendo e eu jamais quis isso. Eu sou assim. Gente, em Cristo eu digo a verdade. Toda vez que eu sou chamado a pregar em qualquer congregação, em qualquer igreja, em qualquer denominação, eu faço aquilo que está no meu coração. Se eu cheguei bem cedo e a igreja está vazia, e se dá na minha telha de ajoelhar para orar, eu ajoelho e oro. Geralmente eu chego, sento, faço a minha oração,
Glória a Deus. Não façam em voz alta, não fico mostrando para ninguém que eu sou melhor do que ninguém, geralmente quietinho. Se eu tô de pé, se eu chego tá todo mundo de pé, né? Às vezes tá no louvor, aquela coisa toda, dificilmente eu chego atrasado, né? Mas, enfim, eu já chego e ali mesmo agradeço a Deus. Gente, não... Para que eu vou fazer destonar para falar assim, eu sou melhor, eu sou diferente? Amados, quem tem que ver alguma coisa em nós é o Senhor. Quem tem que ver alguma coisa na tua vida é o Senhor. Você entende o que Deus está falando contigo? Eu espero que você esteja entendendo. Se você está entendendo o que Deus está falando contigo, eu vou pedir para você glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e adorar a Deus e deixar nos comentários aí, porque eu sei que Deus está falando contigo. Ok, vencendo essa etapa, só para a gente poder entender como é importante termos uma vida realmente de oração, mas de oração a Deus e se importando em agradar a Deus. Logo depois Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Como é que está sendo a nossa vida com Deus de oração? De cara, eu já falei, eu quero dizer bem claro para você, a tua vida de oração começa dentro da tua casa. Está clamando dentro da sua casa? É na tua casa que começa uma vida de oração, ok? E diz o texto aqui, ó, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a Deus teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Para começar a história, na tua casa, vai orar, ó, entra no teu quarto, fala com Deus, ou seja, a tua voz é para Deus, ok, queridos? Me faz muito lembrar quando Ana entra no templo e a alma dela está tão amargurada que ela não consegue abrir a voz para clamar e ela só mexe os lábios, tão amargurada que ela está. A tal ponto que Eli fala assim, mulher, você está maluca, está bêbada? E ela falou, não, Senhor, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Enfim, derrame a tua alma diante do Senhor. Na minha vida de crente, eu, por ter participado, né, de algumas denominações, ou seja, várias são as liturgias, todas elas se convergem a adorar a Deus, mas as liturgias às vezes são um pouquinho diferentes, você há de concordar comigo. E eu nunca fiquei me adequando a liturgia nenhuma, tipo assim, o que os outros faziam, eles com Deus. Eu fazia aquilo que eu sentia no meu coração com Deus. Sempre foi assim. O irmão do meu lado está pulando, eu vou pular porque o irmão do meu lado está pulando. O irmão do meu lado está fazendo assim, eu vou ficar assim porque o irmão do meu lado está fazendo assim. O irmão do meu lado está sapateando, então eu vou começar a sapatear. O irmão do meu lado está falando língua, então eu vou falar língua também. Enfim, eu faço aquilo que eu vou fazer para Deus. Quem tem que ver a minha adoração é Deus. Quem tem que ouvir a minha oração é Deus. Eu estou lá para cultuar a Deus. Então eu sempre fui assim. E do jeito que eu sempre busquei a Deus, eu não me deixei, graças a Deus, me levar por nenhum tipo de emoção que estava nos outros. Era eu com Deus, um abraço. Eu cultuava a Deus. Sempre cultuo a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente tem aquelas pessoas que se frustram. E eu confesso que no início, quando eu via muita gente assim, foi só um pouquinho de tempo, tá? Eu me frustrava porque eu falava, poxa, mas fulano faz isso e eu não consigo fazer. Depois o Espírito Santo falou comigo assim, ei, você é você, ele é ele, acabou. Deus falou uma vez só comigo e resolvi o problema. Então você é você, eu sou eu. Você adora a Deus? Você ora a Deus? Então ora do seu jeito, adora do seu jeito. Obviamente, de acordo com o que a Bíblia diz, né? Mas... Amado, de um jeito bem lógico falando, cada um vai prestar o seu culto a Deus da melhor maneira possível e do jeito que quiser fazer. Desde que, é claro, não seja uma coisa escandalosa, não seja uma coisa assim que vai escandalizar o nome do Senhor, mas eu quero que você entenda o seguinte, você não precisa demonstrar para ninguém que você é mais santo ou menos santo, que você é mais espiritual ou menos espiritual que ninguém. Para com isso em nome de Jesus. E, de repente, né, você deva estar participando de uma congregação e você deve estar pensando, mas fulano, ciclano, eu não consigo ser. Para de tentar ser igual a fulano, ciclano. Você tem que ser você. Você tem que ser você diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda o seguinte, vida de oração começa dentro de casa e vida de oração é vida que transcende, ou seja, sai de casa, vai para a rua, vai para a igreja, mas em casa é uma coisa, na rua é outra. E na igreja, por favor, não é para se amostrar a ninguém, se já tem o costume, amém. Mas quando você sentir que você está fazendo alguma coisa dentro da igreja para você querer demonstrar para alguma coisa a alguém que você é, porque está errado. Sempre faça tudo para o Senhor, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Então, é pelo Senhor que estamos aqui, é pelo Senhor que você está aí, é por ele que nós clamamos, é por ele que nós pedimos e a gente pede, clama e é ele que vai atender a gente. Pelo que me consta, ninguém do nosso lado vai atender a nossa oração, só Deus. Então você tem que orar a Deus, você tem que clamar a Deus, você tem que viver uma vida na presença de Deus, porque a ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém.